Nós somos do grupo GS Ar Condicionado e hoje viemos até você, cliente, ouvinte, trazer 3 dicas e 3 preocupações que é necessário serem tomadas para termos sucesso ao contratarmos um serviço de manutenção de ar-condicionado, reparo de ar-condicionado ou limpeza de ar-condicionado. Veja bem, ocorreu um chamado bem peculiar. Um cliente com o qual nós nunca havíamos trabalhado antes solicitou uma visita sem compromisso. Lembrando que as nossas visitas para dar orçamento são totalmente gratuitas, pois o cliente, neste caso, afirmou que já tinha pagado uma outra empresa para reabastecer o líquido refrigerante do seu equipamento de ar-condicionado. O que estava ocorrendo é que não tinha sido apenas uma única solicitação de manutenção, mas uma segunda, uma terceira e uma quarta, e sempre era relatado o mesmo problema. O que devemos estranhar aqui é algo muito simples. Vamos fazer uma alusão com a sua geladeira. Quantas vezes por ano você contrata um técnico para repor o líquido refrigerante da sua geladeira? Pois é, com seu equipamento de ar-condicionado é a mesma coisa. Veja bem, muito longe de nós querer falar mal ou querer prejudicar qualquer colega de profissão. Entretanto, o nosso maior compromisso sempre foi, é e sempre será com o nosso cliente. Então nós viemos aqui para dar a dica de que, antes de se contratar o serviço de reposição de líquido refrigerante, devemos garantir que não há nenhum furo na serpentina do equipamento de ar-condicionado, não há nenhum furo na tubulação de cobre do equipamento de ar-condicionado, para aí sim, se encontrado um desses furos, um rompimento, ser feito o processo de selamento. Tendo sido feito o processo de selamento, aí sim ser feito o processo de reposição do líquido refrigerante. Veja bem, é muito importante, porque nós do grupo GS Ar Condicionado, assim como os americanos, acreditamos no bom e velho ditado: Money don't grow on tree, ou seja, dinheiro não cresce em árvore. Iremos apresentar aqui em seguida um vídeo demonstrando como foi que nós encontramos, no caso deste cliente, o rompimento, fizemos o selamento, fizemos a reposição do líquido refrigerante de agora de forma permanente e tivemos, mais uma vez, mais um cliente muito satisfeito. Máquina com vazamento. Olha onde viemos achar o vazamento dela. Ela estava pegando aqui, né? Aí, Douglas, solda foi feita. Fizemos uma soldinha básica aqui. Tá vendo? Outro procedimento que gostaríamos de atentar ou de dar a dica para o nosso cliente de ao contratar um serviço de instalação de equipamento de ar-condicionado é muito simples e rápida. Veja bem, quase sempre é necessário que se faça buracos na parede. Então é muito importante que se haja um pré-planejamento antes de executar esse tipo de serviço. Por exemplo, é possível que ao fazer esse tipo de furo, possa-se atingir uma tubulação de água, possa-se atingir uma tubulação elétrica. Então é necessário que haja, à disposição do técnico de manutenção de ar-condicionado, a planta da localização das tubulações da casa. Se não for possível, se ela não existir, algum membro que participou, um pedreiro ou um engenheiro que tenha participado da construção do imóvel. Uma das soluções mais eficientes que geralmente nós costumamos tomar nesses casos é fazer os furos na parte alta. Porque em 99,9% dos casos nunca há tubulação passando na parte alta. Isso nos dá total confiança e segurança para executarmos o serviço. Mas é importante que o cliente tome esses cuidados e peça esse tipo de atenção para os seus técnicos à hora de realizar um serviço de instalação de ar-condicionado em seu imóvel. O terceiro e último cuidado, mas com certeza não menos importante, se refere à manutenção, instalação ou limpeza de ar-condicionados em ambientes controlados. Por exemplo, ambientes como CPDs, Centros de Processamento de Dados.
São unidades que existem geralmente em empresas de médio ou grande porte, onde o volume de dados são armazenados muitas vezes tratando ali mesmo através da famosíssima computação em neblina, ou são enviados para serem tratados através da computação em nuvem. Apenas um dado curioso. Seja como for, essas salas que precisam apenas de duas grandes preocupações. A primeira de todas é que, por serem salas que trabalham com muito processamento de dados, geram muito calor. Logo, a climatização dessas salas é prioridade total. Veja bem, se o seu ar-condicionado do seu CPD parou, chame o técnico imediatamente. E o porquê? Esses equipamentos trabalham com placas eletrônicas extremamente caras, que podem facilmente atingir os milhares de reais. Facilmente. Então, parou? Chame o técnico. A segunda preocupação se trata de, ao se inserir o técnico ou qualquer outro funcionário dentro da sala de CPD, algumas medidas precisam ser tomadas. Por exemplo, ao fazer a limpeza dos filtros do ar-condicionado, nunca realizar essa limpeza dentro da própria sala do CPD. Segunda preocupação, toda vez que o técnico ou qualquer outro funcionário adentrar a sala de CPD, sempre adentrar de máscara, com protetor de bota e com protetor de cabelo. Outro e com certeza um dos mais importantes requisitos, ao usar um pano para limpar a carenagem do CPD, do ar-condicionado, para a limpeza das turbinas ou para a passagem de produtos que matam bactérias, qualquer que seja o processo, nunca use pano que libere fiapos. Um único fiapo pode causar um grande estrago se conseguir adentrar uma dessas placas eletrônicas já citadas anteriormente. Então eu fico por aqui, essas foram as 3 dicas mais importantes. Lembrando que nós do grupo GS Ar-Condicionado não cobramos nenhum único centavo do cliente para fazer qualquer tipo de orçamento, ou seja, nos ligue sem compromisso nenhum, agende um orçamento, com certeza faremos de tudo para lhe entregar um melhor trabalho. Veja bem, acreditamos novamente naquele velho ditado americano: Money don't grow on tree, ou seja, dinheiro não cresce em árvore. Muitas vezes, o mais barato pode, com certeza, se tornar muito o mais caro. Eu fico por aqui.